Preparem seus decantadores, porque hoje a gente vai mergulhar no mundo de vinho. Tipo, é mundial antigo. Ah, é? Sério. Hum, A cultura vinícola dos etruscos. Eles já apreciavam um bom vinho na Itália bem antes dos romanos. interessante. E sabe o que é mais legal? O quê? Algumas das técnicas deles estão voltando à moda hoje em dia. É fascinante como vemos ecos do passado na produção de vinho moderna. Os etruscos realmente dominavam a viticultura. Eles meio que definiram as bases da produção de vinho italiana. Eles não se limitavam a plantar uvas, eles misturavam técnicas do Mediterrâneo inteiro, Grécia, Oriente Próximo, e ainda adicionavam suas próprias inovações. Dominavam a escolha do local, as estruturas de suporte para as vinhas e a poda, para que as uvas atingissem a perfeição. É incrível como eles estavam, tipo, preparando o terreno para os vinhedos da Toscana que a gente conhece e ama hoje. E o Uhum, processo deles era todo manual, quase artesanal. verdade. Prensas de pedra para esmagar as uvas, vasos de terracota para fermentação, bem roots, né? E olha só, eles até foram pioneiros no envelhecimento do vinho em ânforas de terracota, algo que está super em alta agora. É verdade. Mas o que é ainda mais intrigante é como o vinho não era apenas uma bebida para os etruscos. Ele estava entrelaçado em todos os aspectos da vida deles. Religião, eventos sociais, tudo. Imagine os banquetes. Refeições elaboradas, música, dança. Parece a melhor festa de todos os tempos. E, claro, vinho à vontade. Falando em festas, eles até tinham deus do vinho, o Fuflans. Será que rolavam os festivais épicos em homenagem a ele? Mas, brincadeiras à parte, eles levavam a sério o armazenamento e o envelhecimento dos vinhos. Adegas subterrâneas? Que dedicação! Exato. Eles entendiam a importância de uma temperatura constante e das condições ideais para preservar a qualidade dos vinhos. Demonstravam respeito pela arte. Um respeito que transmitiram aos romanos, que, por sua vez, disseminaram a produção de vinho por todo o império. Então, basicamente, podemos agradecer aos etruscos não só por darem o pontapé inicial no vinho italiano, mas também por influenciarem boa parte da cultura vinícola europeia. É um legado, e tanto. Não se trata apenas de técnicas. Algumas das variedades de uva que eles cultivavam, como a Sangiovese, ainda são usadas em vinhos italianos hoje. Exatamente. Então, da próxima vez que você saborear uma taça de Chianti, lembre-se, está provando um pouco da história. É uma conexão direta com o passado, e é isso que torna a história do vinho etrusco tão interessante. Espera um pouco. Você disse Sangiovese e Chianti. Meu cérebro acabou de fazer uma conexão. Eles estão falando da Toscana, certo? Onde os etruscos viviam. Será que alguns dos vinhos italianos mais famosos de hoje são cultivados em terras que antes eram vinhedos etruscos? É bem possível. Sabemos que os etruscos escolhiam cuidadosamente os locais dos vinhedos, levando em conta o sol, a exposição ao sol e até a proximidade de fontes de água. Imagine aquelas colinas da Toscana banhadas pelo sol, produzindo uvas para seus deliciosos vinhos. E séculos depois, essas mesmas colinas ainda produzem alguns dos vinhos mais cobiçados do mundo. É uma bela continuidade, não é? Com certeza. E fica ainda mais intrigante quando consideramos as regiões específicas dentro da Etruria que eram conhecidas por seus vinhos. Temos a costa toscana, essas colinas maravilhosas que você acabou de mencionar, até áreas ao redor do Lago Bolsena. Cada uma com seu próprio microclima e composição do solo, resultando numa variedade diversa de vinhos. É como se eles já tivessem o conceito de terroir antes mesmo de o termo existir. É notável como eles reconheceram e trabalharam com essas variações regionais. Eles não plantavam videiras em qualquer lugar, prestavam atenção às características únicas de cada local. As áreas costeiras com suas brisas refrescantes, os solos vulcânicos ricos em minerais das colinas, até mesmo o efeito moderador do lago. Eles viram o potencial em cada terroir e usaram a seu favor. É como se eles tivessem um senso inato do que hoje chamamos de produção sustentável de vinho. Eles entendiam que a própria terra era um ingrediente fundamental para o seu sucesso. Mas não podemos esquecer suas habilidades no processo de vinificação em si. Esmagar uvas em prensa de pedra, fermentar naqueles enormes vasos de terracota. Parece tão rústico e autêntico. E sabe, essas práticas não eram apenas tradição, elas eram realmente inteligentes. As prensas de pedra permitiam uma extração suave, preservando os sabores delicados das uvas. E aqueles vasos de terracota? Eles eram porosos, permitindo a quantidade certa de troca de oxigênio durante a fermentação, o que é crucial para o desenvolvimento da complexidade do vinho. Certo, isso faz sentido. Mas tem que admitir que ainda estou impressionado com aquelas adegas subterrâneas. Tipo, uma coisa é fazer um bom vinho, mas aí se dedicar a criar esses espaços de armazenamento elaborados. Isso demonstra a dedicação deles em preservar a qualidade dos seus vinhos. É quase como se estivessem pensando nas gerações futuras. Com certeza. E temos que lembrar que eles não tinham refrigeração ou sistemas sofisticados de controle de temperatura naquela época. Então, essas adegas subterrâneas eram essenciais para manter um ambiente estável para seus vinhos. Eles entendiam a importância do envelhecimento, de permitir que os sabores se desenvolvessem e amadurecessem ao longo do tempo. E é por isso que seus vinhos provavelmente eram apreciados não apenas localmente, mas também comercializados por todo o Mediterrâneo, certo?
Imagina o vinho etrusco sendo enviado para a Grécia, Egito, até a costa da Fenícia. Influenciadores de vinho da antiguidade. E é aqui que a coisa fica muito interessante. Os etruscos não estavam apenas exportando seus vinhos, eles também estavam exportando seu conhecimento e cultura. Suas rotas comerciais se tornaram caminhos para a disseminação da viticultura e das práticas de vinificação por todo o mundo antigo. É como se eles estivessem plantando as sementes da cultura do vinho em todo o Mediterrâneo. Então estamos falando de um efeito dominó, onde a influência etrusca ajudou a moldar as tradições vinícolas em outras regiões, possivelmente até lançando as bases para o que conhecemos hoje como vinhos europeus clássicos. Ah, que legado! É um legado e tanto. E não se trata apenas de técnicas e comércio. Temos que lembrar que os etruscos também eram mestres da mistura. Eles não se limitavam às uvas nativas, estavam abertos a incorporar variedades de outras regiões, criando perfis de sabor únicos e complexos. Espera aí, então eles eram como os mixologistas de vinho do mundo antigo, misturando diferentes variedades de uva para criar seus próprios estilos. Que legal! E isso me faz pensar, com quais uvas principais eles estavam trabalhando? Sabemos que a Sangiovese estava no mix, mas e as outras? Ah, é aí que o mistério se aprofunda. Embora tenhamos algumas pistas de achados arqueológicos e textos antigos, identificar as variedades exatas de uva usadas pelos etruscos é como montar um quebra-cabeça. Sabemos que eles cultivavam uvas tintas e brancas, e alguns pesquisadores acreditam que eles podem até ter trabalhado com uvas que agora estão extintas. Uvas extintas. É. Agora fiquei realmente curioso. Mas vamos falar sobre os que conhecemos. A Sangiovese já mencionamos, uma verdadeira estrela do vinho italiano. Mas também tem a Cesanese, uma uva tinta da região do Lácio, que alguns acreditam que pode ter raízes etruscas. E existe a possibilidade de eles terem cultivado uvas trazidas da Grécia, como a uva Aminéa, que foi até mencionada por Homero. E não se esqueça da Moscatel de Alexandria, uma uva branca conhecida por suas qualidades aromáticas. Acredita-se que ela seja originária do Egito e poderia facilmente ter chegado à Etrúria pelas rotas comerciais. Então temos uma possível mistura de uvas italianas nativas, talvez algumas variedades extintas e até uvas do Egito. Os etruscos eram realmente cosmopolitas em suas escolhas de uvas. Mas não se trata apenas das uvas em si, certo? É como eles as transformavam em vinho. E pelo que reunimos, eles tinham uma boa variedade de estilos. Com certeza. Eles produziam vinhos tintos, provavelmente usando técnicas semelhantes ao que vemos hoje com a maceração, onde as cascas das uvas são deixadas em contato com o suco para extrair cor e taninos. E eles também faziam vinhos brancos, o que teria envolvido prensar as uvas para separar o suco das cascas antes da fermentação. Então, basicamente, as bases da produção de vinho tinto e branco como a conhecemos. Mas não para por aí, certo? Eles também tinham um gosto por vinhos doces. E eles eram bem engenhosos na forma como alcançavam essa doçura. Isso mesmo. Eles faziam um vinho chamado passum, que envolvia o uso de uvas secas ou uvas afetadas pela podridão nobre, sabe? Sim. Isso concentrava os açúcares nas uvas, resultando em um vinho doce e delicioso, que era muito apreciado. Imagina saborear uma taça de passum etrusco enquanto aprecia a vista daqueles vinhedos da Toscana. Deve ter sido uma experiência e tanto. Ok, isso parece incrível. Mas não vamos nos perder romantizando o passado. Temos que lembrar que a produção de vinho naquela época era muito diferente dos processos controlados e tecnologicamente avançados que temos hoje. Então, embora eles dominassem os fundamentos, seus vinhos provavelmente variavam bastante qualidade e estilo, né? Você está absolutamente certo. Sem controle de temperatura, cepas de levedura padronizadas e equipamentos modernos, os resultados teriam sido menos previsíveis. Mas há um certo charme nisso, não é? É como um vislumbre da natureza selvagem e indomável da produção de vinho, onde cada lote era uma expressão única das uvas, do ambiente e da habilidade do vinicultor. É como um gosto da história em uma garrafa. Mas falando em gosto, estou morrendo de vontade de saber. Qual seria o gosto de um vinho etrusco? Podemos ao menos chegar perto de imaginar os sabores. Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. Embora não possamos viajar no tempo para uma degustação, podemos usar pistas históricas e nosso conhecimento sobre vinificação para especular. Imagine vinhos robustos e terrosos, com notas de ervas selvagens, frutas ensolaradas e talvez um toque defumado daqueles vasos de terracota. Parece quase um precursor de alguns dos vinhos italianos rústicos que apreciamos hoje, certo? Vinhos que te transportam para o campo, com seus sabores terrosos e ensolarados. E falando em transporte, não vamos esquecer o papel do comércio, a difusão desses sabores por toda a parte. O vinho etrusco não era apenas uma delícia local, era uma mercadoria que viajava pelo Mediterrâneo, influenciando paladares e moldando gostos ao longo do caminho. Exatamente. Suas ânforas, aqueles vasos icônicos, não eram apenas recipientes, eram veículos para a troca cultural. Elas carregavam em si não apenas vinho, mas histórias, tradições e um gosto pelo estilo de vida etrusco. E através do comércio, esses elementos se infiltraram nas culturas que encontraram, deixando uma marca indelével no mundo do vinho.
É como se cada ânfora fosse uma pequena embaixadora, espalhando o amor pelo vinho e o legado dos etruscos. Sabe, esse legado vai além do sabor e das técnicas. Os etruscos nos ensinaram algo profundo sobre a relação entre humanos e vinho. Eles nos mostraram que o vinho é mais do que apenas uma bebida. É um artefato cultural, um símbolo de celebração, uma conexão com a terra, uma forma de transcender o tempo. Que lindo! Então, enquanto brindamos aos etruscos, vamos saborear não apenas os sabores, mas também a história, a cultura e o legado duradouro que eles colocaram em cada garrafa. Brinela isso. Mas espere um segundo. Antes de nos deixarmos levar pelos sentimentos calorosos e agradáveis, vamos dar um passo para trás e considerar algo. Embora os etruscos fossem claramente mestres do vinho, há uma certa ironia em seu legado. Eles foram eventualmente conquistados e absorvidos pelos romanos, que então pegaram seu conhecimento sobre vinificação e o espalharam por todo o seu vasto império. Então, de certa forma, a história do vinho etrusco também é uma história de assimilação cultural, onde suas tradições únicas se tornaram parte de uma cultura maior e mais dominante. Esse é um ponto muito importante e levanta questões sobre como vemos a influência cultural. É uma questão de uma cultura simplesmente ser absorvida por outra. Ou é mais sutil um processo de troca e adaptação, onde elementos de uma cultura se misturam com outra para criar algo novo. É quase como perguntar: quem realmente possui uma prática cultural? Podemos dizer que os romanos estavam simplesmente dando continuidade à tradição etrusca, ou a transformaram em algo distintamente romano. É um debate fascinante, e é algo para se ter em mente ao explorarmos o impacto da vinificação etrusca. Sua influência é inegável, mas também está entrelaçada com as complexidades da troca cultural e da assimilação. Certo, isso definitivamente adiciona outra camada à história. Mas não vamos esquecer o poder duradouro da influência etrusca. Mesmo que sua civilização tenha desaparecido, suas contribuições para a vinificação viveram, influenciando os romanos, moldando a viticultura europeia e finalmente contribuindo para o mundo diverso do vinho que apreciamos hoje. E é isso que torna o estudo dos etruscos tão gratificante. É uma jornada até as raízes da cultura do vinho, um lembrete das origens antigas de nossas paixões modernas e um testemunho do poder duradouro da engenhosidade e criatividade humana. Falando em engenhosidade, tenho que tirar o chapéu para os etruscos por seu uso inteligente da terracota. Já falamos sobre seus vasos de fermentação e armazenamento, mas essas não foram suas únicas inovações. Eles até usavam canos de terracota para irrigação. Isso mesmo. Eles entendiam a importância do gerenciamento da água, especialmente em uma região como a Etrúria, onde as chuvas podiam ser imprevisíveis. Esses canos de terracota permitiam que eles canalizassem a água para seus vinhedos, garantindo que suas videiras prosperassem mesmo durante períodos de seca. É outro exemplo de sua abordagem prática à viticultura. É como se eles estivessem séculos à frente de seu tempo em termos de práticas sustentáveis. Eles sabiam como trabalhar com a terra, não contra ela. Mas vamos mudar de marcha por um momento e falar sobre algo que sempre me intriga: o aspecto social do vinho. Sabemos que os etruscos amavam seus banquetes, mas o que podemos aprender sobre sua cultura do vinho a partir de sua arte e achados arqueológicos? É aí que a história realmente ganha vida. Sua arte é como uma janela para seu mundo, revelando não apenas seu amor pelo vinho, mas também seus costumes sociais e rituais em torno dele. Dê uma olhada em suas pinturas tumulares. Elas retratam banquetes elaborados com homens e mulheres reclinados em sofás, desfrutando de comida, música e, claro, vinho. Estou com inveja, mas o que acho fascinante é que essas cenas geralmente mostram homens e mulheres participando das festividades, sugerindo que o vinho não era apenas uma bebida de homem na sociedade etrusca. Essa é uma ótima observação. Isso desafia nossas suposições sobre o papel de gênero no mundo antigo. Na sociedade etrusca, as mulheres parecem ter desfrutado de um nível de liberdade e participação social que era incomum para a época. E o vinho fazia parte disso. Eu adoro isso. É como se sua cultura do vinho fosse um reflexo de sua estrutura social mais igualitária. Mas não era apenas sobre banquetes, certo? O vinho também desempenhava um papel em suas práticas religiosas. Com certeza. Vemos representações de vinho sendo oferecido aos deuses, derramado em tigelas de libação e usado em rituais funerários. O vinho era visto como uma bebida sagrada, um elo entre os reinos terreno e divino. Ok, então temos banquetes, rituais, belas obras de arte retratando o vinho. Tá claro que estava profundamente enraizado na cultura etrusca. Mas o que estou curioso é que tipo de vasos eles usavam para beber. Quer dizer, estamos falando de uma civilização que era conhecida por sua arte e artesanato, então eu imagino que suas taças de vinho não fossem quaisquer copos velhos. Então tá certo, eles eram mestres em etalurgia cerâmica e seus vasos para beber refletiam essa habilidade e sofisticação. Eles criaram lindas taças e cálices em várias formas e tamanhos, algumas adornadas com desenhos intrincados, motivos animais e até cenas da mitologia. É como se cada gole fosse uma experiência, uma fusão de sabor e arte. Ok, então estamos imaginando esses banquetes elegantes, pessoas relaxando em sofás, bebendo vinho em taças requintadas. Parece a versão etrusca de uma degustação de vinhos de alto nível.
Mas não vamos esquecer as pessoas comuns, os fazendeiros, os artesãos, os cidadãos médios. Certamente o vinho não era apenas para a elite, certo? Essa é uma ótima pergunta. Enquanto a elite certamente desfrutava das coisas mais finas, incluindo vinhos de alta qualidade, o vinho também fazia parte da vida cotidiana dos etruscos comuns. Temos evidências arqueológicas de vasos para beber mais simples feitos de terracota, sugerindo que o vinho era acessível a pessoas de diferentes classes sociais. Então é provável que até as pessoas comuns desfrutassem de uma boa taça de vinho com suas refeições ou após um dia duro de trabalho. O vinho não era apenas um luxo, fazia parte do tecido da sociedade etrusca, apreciado por pessoas de todas as esferas da vida. Exatamente. É como se estivéssemos vendo um vislumbre de uma cultura onde o vinho era verdadeiramente valorizado, não apenas por seu sabor, mas também por sua capacidade de unir as pessoas, realçar as reuniões sociais e conectá-las às suas crenças espirituais. É um lembrete de que o amor pelo vinho é algo que transcende o tempo, as culturas e as classes sociais. É uma experiência humana universal com a qual todos podemos nos identificar, mesmo milhares de anos depois. Um brinde a isso. Mas falando em tempo, acho que apenas arranhamos a superfície da história do vinho etrusco. Há muito mais para descobrir, desde os detalhes de suas técnicas de vinificação até o impacto do seu comércio no desenvolvimento da viticultura em outras regiões. Você está absolutamente certo. Exploramos suas origens, suas influências, suas uvas, seus estilos. Mas ainda há muito a aprender. E é isso que torna a jornada do vinho etrusco tão fascinante. É um processo contínuo de descoberta, uma remoção de camadas para revelar a riqueza e a complexidade de sua cultura. E é uma jornada que continua até hoje. Ainda estamos aprendendo com os etruscos, seja por meio do renascimento de técnicas antigas como a vinificação em ânforas ou da redescoberta de variedades de uvas há muito perdidas. Seu legado vive, inspirando vinicultores e amantes do vinho a explorar o passado e romper os limites do que é possível no mundo do vinho. Eu adoro isso. É como se todos nós fizéssemos parte dessa conversa contínua, desse diálogo entre o passado e o presente, enquanto continuamos a descobrir os segredos do vinho etrusco e seu impacto duradouro no mundo. E quem sabe que outros segredos estão esperando para serem desenterrados. Talvez um dia descubramos a receita exata daquele lendário passum etrusco, ou encontramos evidências de uma variedade de uva completamente nova que se perdeu no tempo. Agora, isso seria um verdadeiro momento ahá. E é um lembrete de que sempre há mais para aprender, sempre outra camada para remover, sempre outro gole da história para saborear. Então vamos brindar aos etruscos, aqueles pioneiros do vinho italiano e a jornada contínua de descoberta que seu legado continua a inspirar. Um brinde a isso. Mas espere um segundo. Antes de encerrarmos esta parte de nossa imersão profunda, quero deixar você com algo para ponderar. Falamos sobre a influência etrusca sobre os romanos, mas a influência de outras culturas sobre os próprios etruscos. Eles não estavam isolados, estavam ativamente engajados em comércio e troca cultural com outras civilizações. Esse é um ponto excelente. E isso nos leva a um aspecto realmente intrigante da cultura etrusca, sua capacidade de absorver e adaptar elementos de outras culturas, mantendo sua própria identidade única. Eles não estavam simplesmente copiando, eles estavam mesclando, fundindo, criando algo novo e distintamente etrusco. Então, estamos falando de uma via de mão dupla, onde eles estavam influenciando e sendo influenciados pelas culturas que encontravam. Isso definitivamente adiciona outra camada de complexidade à história. Exatamente. E é algo para se ter em mente enquanto continuamos explorando sua cultura do vinho, quem foram suas influências. Como essas influências se manifestaram em suas práticas de vinificação, seus rituais, sua arte. É um quebra-cabeça fascinante de montar. Ok, então temos uma nova missão. Descobrir os fios ocultos da troca cultural que moldaram a vinificação etrusca. E tenho a sensação de que isso nos levará a uma grande aventura. Estou pronto para embarcar. Mas antes de fazermos isso, vamos dedicar um momento para apreciar o que aprendemos até agora. Obtivemos uma compreensão mais profunda do povo etrusco, sua paixão pelo vinho e sua profunda influência no mundo do vinho como conhecemos. E nós apenas arranhamos a superfície. Então fique ligado na parte 2 de nossa imersão profunda, onde exploraremos as influências culturais específicas que moldaram a vinificação etrusca e descobriremos mais segredos de seu mundo fascinante. Mal posso esperar para continuar nossa jornada. Bem-vindos de volta à nossa imersão profunda na cultura do vinho etrusca. Da última vez, falamos sobre o domínio da viticultura, as técnicas únicas de vinificação e a importância do vinho na vida cotidiana deles. Mas, como mencionamos, os etruscos não estavam isolados. Eles faziam parte de uma rede vibrante de culturas que cruzavam o Mediterrâneo. Então, hoje, vamos desembaraçar esses fios de influência e ver como moldaram a história do vinho etrusco. É tipo uma investigação cultural. Isso, uma investigação cultural sobre o vinho. Estou pronto para brincar de detetive. Mas por onde começamos? O Mediterrâneo na antiguidade era tipo um caldeirão de civilizações. Gregos, fenícios, egípcios, onde os etruscos se encaixam nisso tudo. Bem, os etruscos estavam bem no centro de tudo, geograficamente falando. O território deles, a Etrúria, ficava na costa oeste da Itália, perfeitamente posicionado para o comércio marítimo e a troca cultural.
e eles não eram tímidos em interagir com seus vizinhos. Então, tipo, um lugar privilegiado para absorver influência de todo lado. Exatamente. Faz sentido. Mas vamos ser mais específicos. Quem foram os principais atores que deixaram sua marca na cultura do vinho etrusca? 2 se destacam. Os gregos, com suas longas tradições vinícolas, e os fenícios, aqueles mestres navegadores e comerciantes. Ok, vamos começar com os gregos. Eles eram praticamente a realeza da vinificação no mundo antigo, né? Tinham deuses dedicados ao vinho, mitos e rituais elaborados e a reputação de produzir vinhos excelentes. Que tipo de influência eles tiveram sobre os etruscos? Foi significativa. Pense bem, os gregos já cultivavam uvas e faziam vinho há séculos, antes mesmo dos etruscos entrarem em cena. Eles tinham conhecimento, técnicas e até variedades específicas de uva que espalharam por todo o Mediterrâneo através de suas colônias e rotas comerciais. E tá bem provável que alguns dos primeiros vinicultores etruscos tenham aprendido com os gregos, né? Talvez até adotando algumas de suas variedades de uva e métodos de vinificação. Exatamente. É como um programa de mentoria, com os experientes vinicultores gregos transmitindo sua sabedoria para os aprendizes etruscos, ansiosos por aprender. E vemos evidências disso no registro arqueológico, com ânforas de estilo grego encontradas em assentamentos etruscos, sugerindo comércio e troca de ideias. Interessante. Mas os etruscos não apenas copiaram os gregos, certo? Eles adicionaram seu próprio toque, sua própria identidade às Com coisas. certeza. Eles não eram apenas receptores passivos, eles eram inovadores. Pegaram o que aprenderam com os gregos e adaptaram ao seu próprio ambiente, seus próprios gostos e suas próprias crenças culturais. Então estamos vendo tipo uma fusão do conhecimento grego com a engenhosidade de etrusca. Exatamente. Adoro isso. Mas não vamos esquecer o outro autor importante nessa troca cultural. Os fenícios. Esses caras eram os mestres da comunicação marítima, conectando diferentes partes do Mediterrâneo através de suas extensas rotas comerciais. E eles não eram estranhos ao vinho. Os fenícios eram conhecidos por produzir e comercializar vinho por todo o Mediterrâneo. Eles até estabeleceram vinhedos em algumas de suas colônias, espalhando seus conhecimentos e práticas de vinificação por toda parte. Então, como a influência deles se desenrolou com os etruscos? Eles estavam comercializando vinhos, compartilhando técnicas, ou talvez os dois. É provável que seja um pouco dos dois. Sabemos que os etruscos e os fenícios tinham fortes relações comerciais, trocando bens e ideias. Então é bem provável que o vinho fizesse parte dessa troca, com vinhos etruscos chegando aos mercados fenícios e vice-versa. Então, estamos imaginando ânforas etruscas cheias de vinho, navegando pelo Mediterrâneo até os portos fenícios, e navios fenícios chegando à Etrúria com seus próprios bens e conhecimentos. É como uma grande feira multicultural. E essa troca não era apenas sobre bens físicos, também envolvia a partilha de ideias, técnicas e práticas culturais. Os fenícios, através de seu contato com várias civilizações, podem ter apresentado aos etruscos novas variedades de uva, métodos de vinificação ou até mesmo diferentes maneiras de apreciar o vinho. Então, tipo uma polinização cruzada de conhecimentos sobre vinificação, com os etruscos pegando elementos das tradições grega e fenícia e adicionando suas próprias inovações. Exatamente. E essa mistura, essa vontade de aprender e se adaptar, que ajudou a moldar a história do vinho etrusco em algo especial. Eles não tinham medo de abraçar influências de diferentes culturas e essa abertura se reflete na diversidade e qualidade de seus vinhos. E é um lembrete de que mesmo no mundo antigo as culturas não estavam isoladas. Elas estavam constantemente interagindo, compartilhando e influenciando umas às outras. E o vinho era uma parte importante dessa troca. Com certeza. E é importante lembrar que a influência não era apenas unilateral. Os etruscos, com suas próprias tradições vinícolas e práticas culturais, também influenciaram seus vizinhos. Seus vinhos eram muito procurados e seu conhecimento de viticultura se espalhou pelo Mediterrâneo, contribuindo para o desenvolvimento da vinificação em outras regiões. Então, estamos falando de uma via de mão dupla, com os etruscos influenciando e sendo influenciados pelas culturas que encontravam. É como uma dança de culturas com o vinho com música de fundo. É uma ótima maneira de colocar. E é um lembrete de que a influência cultural raramente é uma questão de uma cultura dominando a outra. É um processo complexo e cheio de nuances, envolvendo troca, adaptação e a criação de algo novo e único. E no caso dos etruscos, essa criação nova e única foi uma cultura vibrante do vinho que misturava o melhor das tradições mediterrâneas com seu próprio espírito inovador. Exatamente. Eles pegaram o que aprenderam com os gregos e fenícios, adaptaram ao seu próprio território e paladar e, ao fazer isso, criaram um estilo de vinificação que era unicamente etrusco. Um legado que vive até hoje nos vinhos que apreciamos, né? Um testemunho da habilidade, engenhosidade e paixão deles pelo vinho. Com certeza. E é um legado que continua a inspirar vinicultores e amantes do vinho a explorar o passado, abraçar a troca cultural e ultrapassar os limites do que é possível no mundo do vinho. Muito bem dito. Mas antes de encerrarmos essa parte da nossa imersão, eu queria voltar àquele assunto que a gente mencionou antes. O papel das mulheres na cultura do vinho etrusca. Falamos sobre como elas eram retratadas em cenas de banquete, sugerindo um nível de igualdade social bem diferente da época. Mas o que mais podemos aprender sobre a participação delas no mundo do vinho? Essa é uma pergunta fascinante.
E exige que a gente olhe além do óbvio, sabe? Mergulhar no registro arqueológico, na arte e nas poucas fontes escritas que temos para ter uma visão mais completa. E o que descobrimos é que as mulheres não eram apenas participantes passivas na cultura do vinho etrusca. Elas eram peças importantes, envolvidas em vários aspectos da produção e consumo do vinho. Sério? Mas que tipo de evidências a gente tem para isso? As sociedades antigas não eram necessariamente conhecidas por sua igualdade de gênero. Verdade, mas os etruscos eram diferentes. Eles tinham uma estrutura social mais igualitária do que muitos dos seus contemporâneos. E a gente vê isso na arte e nas descobertas arqueológicas. Então, me dê alguns exemplos. Bem, para começar, temos pinturas em túmulos, que mostram mulheres não apenas participando dos banquetes, mas servindo vinho. Elas aparecem servindo, oferecendo aos convidados e até mesmo relaxando e apreciando uma taça. Isso sugere que o vinho não era apenas uma bebida de homem na sociedade etrusca. Era algo que homens e mulheres apreciavam juntos. Isso é incrível. Desafia tudo que a gente pensa sobre os papéis de gênero no passado. É como se elas tivessem um lugar à mesa, literalmente. Mas vai além dos banquetes, né? E a participação delas na produção do vinho. Esse é mais difícil de decifrar. A maioria das tarefas agrícolas nas sociedades antigas era vista como trabalho de homem, mas temos algumas pistas. Em algumas cerâmicas etruscas, por exemplo, aparecem mulheres colhendo uvas, o que sugere que elas participavam da colheita. Então elas estavam envolvidas tanto na produção quanto no consumo. Uau! Mas e o lado espiritual? O vinho tinha um papel importante nos rituais religiosos etruscos. As mulheres também participavam disso. Tem evidências que indicam que sim. Alguns estudiosos acreditam que as mulheres etruscas podem ter atuado como sacerdotisas, liderando cerimônias onde o vinho era fundamental. E em algumas tumbas encontramos imagens de mulheres e homens participando de rituais com oferendas de vinho. Parece que as mulheres estavam presentes em todos os aspectos da cultura do vinho etrusca, desde os vinhedos até os banquetes, passando pelo lado espiritual. Elas não eram apenas observadoras, mas participantes ativas, moldando o amor etrusco pelo vinho. Com certeza. E isso mostra que a história é muito mais complexa e cheia de nuances do que a gente imagina. Olhando além das narrativas tradicionais, a gente descobre histórias incríveis sobre as contribuições das mulheres para a sociedade e a cultura ao longo da história. Bem dito. Isso me faz pensar. O que mais a gente ainda não sabe? Que outras histórias estão esperando para serem descobertas enquanto exploramos o mundo do vinho etrusco? Essa é a beleza dessa jornada. Sempre tem algo novo para descobrir, outra camada para desvendar, outro segredo para revelar. E conforme continuamos a explorar, tenho certeza que vamos encontrar ainda mais evidências do papel fundamental das mulheres em moldar a história do vinho etrusco. Estou cada vez mais fascinada. Mas por agora, vamos apreciar tudo o que aprendemos sobre os etruscos. O amor deles pelo vinho e a mistura de culturas que formou o mundo deles. E lembre-se, a história deles não acabou. O legado deles continua vivo, não só nas colinas da Toscana, ou no renascimento das técnicas de vinificação antigas, mas também na busca por entender a história humana e o poder da troca cultural. É verdade? Fique ligado na parte 3 da nossa imersão, onde vamos explorar o legado dos etruscos, o impacto deles no mundo do vinho como conhecemos e as lições que podemos aprender com a cultura vinícola deles. Mal posso esperar para continuar nossa jornada. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa viagem pela cultura do vinho etrusca. A gente já explorou tudo, os vinhedos, as técnicas, até os banquetes. Descobrimos um povo que realmente celebrava o vinho, né? Mas agora eu quero saber, como esse legado se espalhou pelo mundo e o que sobrou dele pra gente hoje. É essa parte mais legal da história. Lembra que os etruscos foram conquistados pelos romanos, aqueles caras ambiciosos que construíram um império. Então os romanos eram guerreiros e engenheiros incríveis, mas também sabiam como ninguém absorver o melhor de outras culturas. Então meio que copiaram o que era bom. Tipo, eles não conquistavam só terras, mas também herdavam conhecimentos. Incluindo a arte da vinificação. Exatamente. Eles viram o valor da viticultura etrusca, os vinhedos, as técnicas, os vinhos deliciosos, e pensaram, para que reinventar a roda? Inteligentes. Então eles pegaram o conhecimento etrusco e misturaram com as próprias práticas. É como dar um upgrade na cultura do vinho etrusca. É isso aí. Não foi só uma conquista, foi uma fusão. Os romanos pegaram o que aprenderam com os etruscos e combinaram com seus conhecimentos, infraestrutura e rotas comerciais. E assim o vinho se espalhou por todo o império. Então, podemos dizer que, graças aos romanos, a cultura do vinho etrusca não morreu, mas se expandiu para uma escala muito maior. Que legal, hein? Mas, me fala, quais práticas etruscas os romanos adotaram? Bom, eles mantiveram a tradição de escolher os locais dos vinhedos com cuidado, pensando no solo e no sal. Também adotaram as técnicas etruscas de conduzir e podar as videiras para ter vinhas saudáveis e produtivas. E, claro, não abriram mão das ânforas de terracota, que continuaram sendo usadas para fermentar, armazenar e transportar o vinho.
Parece que os etruscos deram um curso completo de vinificação dos romanos. Mas essa influência foi além das técnicas. Os romanos também adotaram a cultura do vinho. Com certeza. Lembre do Sufluns, o deus etrusco do vinho. Ele virou Baco para os romanos, o deus do vinho e da festa. E aqueles banquetes etruscos com sofás, música, comida e vinho à vontade viraram um convívio romano, um evento social para curtir tudo isso. Então a cultura do vinho etrusca não era só sobre a bebida em si. Era sobre a experiência, o ritual, a celebração. E os romanos entenderam isso? Exatamente. Eles viram que o vinho era mais que uma bebida. Era um estilo de vida, um prazer, um símbolo de abundância e uma forma de se conectar com o divino. E adicionaram essas crenças à sua cultura, criando uma mistura única de tradições etruscas e romanas. É como se o legado etrusco tivesse sido bordado na cultura romana, né? Adicionando mais requinte e prazer a esse império. Mas a história não termina aí. O que aconteceu com a cultura do vinho etrusca quando o Império Romano se expandiu pela Europa? Aí que a coisa fica ainda mais interessante. Os romanos, na sua expansão, levaram o vinho junto. E adivinha? As técnicas etruscas, testadas e aprovadas por gerações, também foram. Então a influência etrusca, através dos romanos, ajudou a moldar a cultura do vinho em lugares que hoje são famosos por seus vinhos, tipo França, Espanha e Alemanha. Que legado incrível. É mesmo. A gente vê traços da influência etrusca na organização dos vinhedos, nas uvas escolhidas e até nos estilos de vinho dessas regiões. É como se a inteligência e a paixão dos etruscos tivessem se espalhado com o Império Romano, deixando sua marca nos vinhedos da Europa. É como o efeito dominó, né? A cultura do vinho etrusca se espalhando e influenciando tudo. Mas e hoje? O que sobrou dessa cultura pra gente? O que a gente ainda pode ver, ou melhor, experimentar. Hoje, a gente vê um interesse crescente na vinificação em ânforas, aqueles vasos de barro que os etruscos usavam. Vinicultores do mundo todo estão redescobrindo as qualidades únicas que as ânforas trazem para o vinho, resultando em aromas complexos, sabores terrosos e uma textura diferente. Um gostinho do passado com um toque moderno. E as uvas que os etruscos cultivavam, alguma delas ainda existe. Sim. A Sangiovese, aquela uva que a gente já mencionou, ela é a base de muitos vinhos da Toscana, incluindo o famoso Chianti. E, apesar de não termos certeza se é exatamente a mesma uva, é bem provável que seja uma descendente direta. Então, quando a gente toma um Chianti, a gente está provando um pouco do legado dos etruscos, a paixão deles pelo vinho e a contribuição deles por uma das regiões vinícolas mais queridas da Itália. Exatamente. E não é só a Sangiovese. Tem outras uvas, como a Cesanese, que também podem ter raízes etruscas. Então, quando a gente explora o mundo do vinho italiano, estamos sempre encontrando esses ecos do passado, dessa civilização que não existe mais, mas que ainda influencia o nosso paladar. É como uma caça ao tesouro, né? Procurando conexões com os etruscos, pedaços do legado deles nos vinhos de hoje. E é uma caça que vale a pena. Ao entender a influência etrusca, a gente aprecia ainda mais a história, a cultura e a arte que estão presentes em cada garrafa de vinho. Que bonito. Então, para a gente finalizar nossa imersão na cultura do vinho etrusca, vamos brindar esses caras inovadores, mestres da viticultura, apaixonados pelo vinho. O legado deles continua vivo, não só nos vinhedos, mas no coração dos amantes de vinho do mundo todo. No brand é isso. E que a história deles continue inspirando a gente a explorar o mundo do vinho com curiosidade, aventura e uma profunda apreciação pela história e cultura presentes em cada gole. E aí, pessoal, lembrem-se, quando vocês apreciarem um vinho italiano, principalmente daqueles das colinas da Toscana, pensem nos etruscos. O legado deles está lá nos sabores, nos aromas e na alegria que eles compartilharam com o mundo. E quem sabe, vocês até sintam a presença do Fufluns, o deus do vinho, incentivando vocês a curtir a vida e saborear o momento presente, como os etruscos faziam. Uma ótima ideia. E com isso a gente se despede e deixa vocês com a magia do vinho etrusco. Até a próxima e saúde! Saúde!